Olá, pessoal. Dando continuidade às grandes mudanças ocorridas no Brasil na virada do século XIX, hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento da indústria. Para falar sobre o desenvolvimento da indústria no Brasil, nós vamos retomar um pouquinho como é que as coisas estavam acontecendo na Europa. Então, a Europa tinha passado por um período, estava passando por um período de revolução industrial, que teve o seu início. Esse movimento se iniciou na Inglaterra, se espalhou e se difundiu por toda a Europa, onde nós já vimos na aula anterior como aconteceu, nas aulas anteriores, como foi que isso aconteceu, né? Então, olha aí a Revolução Industrial, surgiu a figura do patrão, o trabalho assalariado, o empregado, a figura do artesão foi substituída pela figura do operário. Enfim, uma série de mudanças ocorreram na produção. E no Brasil, o que estava acontecendo nessa época? O Brasil tinha uma tradição agrícola, marcada sobretudo pela produção de cana, do algodão, e estava começando o desenvolvimento da lavoura cafeeira, certo? O Brasil era marcado por uma economia basicamente agrícola, a tradição de uma economia agrícola. Nesse período, então, quando a lavoura cafeeira, sobretudo a cafeeira, começou a se desenvolver, houve a proibição do tráfico de escravos no Brasil. Os escravos que vinham da África para o Brasil, então houve a proibição em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. Então já era proibido trazer pessoas escravizadas da África para o Brasil. E nós vemos aqui uma rota de tráfico de escravos para as Américas, né? Os escravos vieram não só para a América do Sul, para o Brasil, como para outros lugares da América também, certo? E então a mão de obra escrava, com a proibição da mão de obra escrava, foi instituído no Brasil então o trabalho assalariado. E quem é que veio para poder fazer esse trabalho assalariado? Sobretudo os imigrantes. Os imigrantes vieram para o Brasil para trabalhar como assalariado, trabalhar na lavoura, né? Nós já vimos isso também numa aula anterior. Com a vinda dos imigrantes, então, e com o trabalho assalariado, porque já não era o trabalho escravo, o assalariado ele recebe por aquilo que ele faz, ainda que tivesse duras condições de trabalho também, porque não foi fácil nessa época, isso não significa que fosse fácil. Mas, enfim, ele recebe por aquilo que ele faz. Então, ele tem poder de compra. E nesse período, então, começou a se desenvolver o comércio e os serviços urbanos do Brasil, né? Olha lá, a mão de obra escrava foi substituída pela mão de obra do imigrante, né? Houve um aumento na exportação do café, esse produto era muito valorizado lá fora, então houve um aumento na exportação, na produção e na exportação cafeeira. Então o café era sinônimo de riqueza nessa época no Brasil, certo? É, com a vinda dos imigrantes, com a riqueza do café, com toda essa mudança que aconteceu, então aconteceu uma modernização, também uma modernização dos transportes para levar esse café até o porto, a construção de rodovias, de ferrovias, né, para que ficasse mais fácil a levar esse produto até o porto para ele ser levado para a Europa, né? Então foi uma época que também vieram muitos imigrantes para trabalhar, não só na lavoura, mas também na construção de ferrovias. Nesse período também outro acontecimento importante foram as mudanças nas taxas de importação. Por exemplo, para importar um produto que tivesse aqui no Brasil, suponhamos que eu quisesse comprar um chapéu. E esse chapéu, eu vou comprar um chapéu que viesse da Europa, né? E se o chapéu custar R$ 100, mas eu tenho aqui no Brasil um chapéu igual, né? Eu ia ter um imposto de 60%, o imposto alfandegário é uma taxa de importação, o preço final desse chapéu seria 160, certo? Olha lá, houve um aumento de 60% no valor do produto, né? Agora, se eu quisesse comprar um chapéu, certo? Mas esse chapéu não tem aqui no Brasil.
E aí o imposto era mais barato, o imposto era de 30%, o preço final do produto ficava em 130%, porque de todo jeito nós pagamos impostos quando nós importamos algum produto. Mas aqueles produtos que já existiam no Brasil, eles passaram a ter uma taxa de imposto mais alta, muito alta, de modo que não valia a pena trazer produto de fora. Era mais interessante comprar o produto nacional, porque ficava mais barato, né? Era mais interessante ter o produto nacional. E isso foi um incentivo, então, para as indústrias do Brasil, para o desenvolvimento da indústria, né? O que que aconteceu? O que que fez surgir nessa época, então? Aqueceu a economia brasileira, né? Surgiram muitas indústrias no Brasil, surgiram instituições bancárias, né? Os bancos, surgiram companhias de navegação a vapor, surgiram companhias de seguros, serviços de gás, ferrovias, empresas de mineração e o transporte urbano. Então houve um boom no desenvolvimento do Brasil nessa época, né? Muitos serviços surgiram nessa época, né? Foram incentivados a criação de muitos serviços no Brasil. Esse período ficou conhecido como a Era Mauá. Por quê? Porque um dos principais empreendedores dessa época, uma figura importante nessa época, ele era conhecido como o Barão de Mauá. Então, ele foi um grande empreendedor dessa época do Brasil, certo? Leiam o livro, aprofundem o assunto, revejam o vídeo, tirem as dúvidas. Bom trabalho para todo mundo!